Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A segunda questão da prova de Medicina da Santa Casa 2025 de Física era a questão 62, e a questão 62 tinha duas imagenzinhas. Em cada uma das imagens a gente tinha duas bolinhas, uma bolinha X e uma bolinha Y. A imagem de cima era representada como sendo antes da colisão. A gente tinha a bolinha X vindo com uma velocidade V0 em direção à bolinha Y, que tinha velocidade 0. Então, a bolinha Y estava parada, a X ia acertar ela. E depois da colisão, é a segunda imagem, a gente tem as duas bolinhas se movimentando para o mesmo lado que tinha vindo a bolinha originalmente lá na imagem anterior. Então, a gente tem a bolinha Y indo para frente com uma velocidade V2 e a bolinha X indo para frente com uma velocidade V1. O que a gente imagina é que a bolinha X empurrou a Y, apesar de ter empurrado a Y, ela continua indo para frente, a Y começou a ir para frente também. Ok, a gente está falando sobre uma colisão. E aí, quando a gente fala sobre colisão, tradicionalmente a gente tem uma questão sobre quantidade de movimento, sobre impulso, ou sobre a relação entre quantidade de movimento e impulso, ou sobre a relação entre essas velocidades. Era isso que a gente esperaria vendo essas imagens. Aí a gente vai ler o enunciado e a gente vai analisar o que está acontecendo de fato. Então, ele fala pra gente que uma esfera X de massa mx colide com uma esfera Y de massa my, que se encontrava em repouso. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado nas figuras. Exatamente o que eu descrevi para vocês. Sabendo que mx é maior do que my, então ele falou pra gente que a massa da esfera X é maior que a massa da esfera Y. E que, durante a colisão, Fx é a intensidade média da força que a esfera X exerce na esfera Y, e Fy é a intensidade média da força que a esfera Y exerce na esfera X, tem-se que. Aí as alternativas falam Fx maior que Fy, a letra B, Fx vezes Mx menor que Fy vezes My, a letra C, Fx sobre Mx igual a Fy sobre My, a letra D tem exatamente a mesma relação da letra C, só que em vez de ser igual tem um símbolo de menor, então o Fx sobre Mx é menor do que Fy sobre My, e a letra E, Fx é menor do que Fy. Então, basicamente, o que ele quer que a gente analise não é uma fórmula especificamente, né? Ele quer saber a relação entre as forças e as massas, ou a combinação dessas duas coisas. O que a gente tinha que pensar na verdade? Então, indo contra todas as nossas ideias originais para uma questão desse tipo, a gente tinha que analisar primeiro a relação entre as forças, né? Será que uma é maior que a outra ou não? Para a gente analisar a relação entre essas forças, a gente tinha que lembrar da terceira lei de Newton. Lembram qual é a terceira lei de Newton? Ação, reação. O que diz a lei da ação-reação? A lei da ação-reação diz que toda ação tem uma reação. Então, lembrando, para a física, a ação a força é a ação de um corpo sobre o outro. Então, quando a gente está falando toda ação, a gente está falando uma força. Tem uma reação entre os mesmos dois corpos. Então, se a bolinha X empurra a Y empurra a X de volta. E qual é a relação entre essas forças? Elas têm a mesma direção, então se a X empurra a Y na horizontal, a Y empurra a X também na horizontal, mesma direção. Sentidos opostos, então se a X empurra a Y para a direita, a Y empurra a X para a esquerda, sentido contrário. Porém, mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo valor. Então, o valor dessas forças, Fx e Fy, são iguais. Em módulo, eles têm o mesmo valor. O X empurra o Y com a mesma força que o Y empurra o X. Então, só nessa ideia, a gente já sabe que a letra A e a letra E não podem ser a nossa resposta, porque a força é igual. A partir do momento que a gente sabe que a força é igual, a gente consegue fazer a relação com a massa, porque ele falou que a massa da X é maior do que a massa do Y. Então, analisando a letra B, ele falou que Fx vezes Mx, ele quer saber a relação disso com Fy vezes My. Então, se a gente vai multiplicar duas coisas, sendo uma delas igual à outra, quem vai definir quem é maior é o valor da segunda parte dessa multiplicação. Então, Fx e Fy são iguais, ele não vai influenciar em quem é maior. Se o Mx é maior que o My, a multiplicação pelo Mx também vai dar maior do que a multiplicação pelo My. Consequentemente, a letra B não pode ser a nossa resposta também. A letra C tem a divisão do Fx com o Mx. Então, Fx sobre Mx
tem alguma relação com FY sobre MY. Para a gente fazer a divisão, a gente vai fazer a mesma análise, só que na anterior a gente tinha multiplicado. Então, quanto maior é o número por quem a gente multiplica, maior vai ser o nosso resultado. Na divisão acontece o inverso. Se eu dividir por um número maior, o resultado dessa divisão vai dar menor. É como se fosse um chocolate, né? Se a gente tem uma barra inteira de chocolate, a gente divide entre mais pessoas, a gente fica com menos. Se a gente dividir entre menos pessoas, a gente fica com mais. Então, dividir por um número menor dá um resultado maior, dividir por um número maior dá um resultado menor. Então, se eu estou dividindo fx por mx, o resultado dessa divisão vai ser menor do que eu dividir pelo my, que, de novo, a força é igual, mas a massa do x é maior que a massa do y. Então, o resultado fx sobre mx é menor que o resultado fy sobre my. Consequentemente, não pode ser a letra C, porque a letra C falava que essa divisão era igual, e é exatamente o que fala a letra D, que fx sobre mx é menor que fy sobre my. Uma questão bem fora, né, do que a gente estava esperando, bem diferente do que talvez eu já tenha resolvido aqui no canal, misturando um conteúdo de colisão com o conteúdo de ação e reação, com uma análise basicamente de proporcionalidade, né, de multiplicação, de divisão, para ver o que faz aumentar e o que faz diminuir. Então, é uma questão surpreendente, porém, a hora que a gente entende ela não é tão difícil assim, né? Eu achei interessante, achei uma bela questão. Não sei se eu colocaria numa prova. Tenho minhas dúvidas, mas talvez eu acho que eu colocaria para ajudar os alunos a pensar de um jeito um pouquinho diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que essa explicação tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreve no canal, continua acompanhando, dá um joinha no vídeo, me conta nos comentários se você está gostando. Eu adoro comentários fofos me dizendo que estão gostando. E é isso. Daqui a pouco a gente volta com o próximo. Tchau, tchau. Se cuida.